A paz do Senhor Jesus. Comecei a gravar, o celular caiu. Perigo, irmãos, já, claro, séculos e milênios, muitos anos e anos, que o mundo vem em decadência. Isso é bíblico, não se assustem. Só que o perigo de hoje é que nós estamos vivendo uma época de que o normal está virando anormal e o anormal está virando normal. Isso se deve a essa globalização, essa campanha de destruição da família. Então estão incutindo lá mesmo dentro do cérebro das nossas crianças que ela pode ser o que ela quiser, que ela pode fazer o que ela quiser. E muitas crianças, muitos jovens, adolescentes estão entrando nessa. Estão querendo colocar o pecado como não pecado. Estão tentando, fazer com que tudo seja uma coisa normal. E é claro que nós, como defensores da Bíblia, da Palavra de Deus, da nossa bússola, nossa carta magna, onde nós devemos realmente nos firmar, nos guiar, entendeu? E muitos têm tentado fazer com que a Bíblia seja um item ou um livro esquecido. Se eles pudessem, eles queimavam a Bíblia, mas não podem queimar a Bíblia de dentro do nosso coração, porque a palavra de Deus, que Davi falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós temos a palavra de Deus dentro do nosso coração, não é aqui, tem muita gente guardando a palavra aqui. Você vê gente aí, pregando da boca para fora, não tem unção nenhuma, porque a palavra não desce ao coração. Essas pessoas não amam a palavra de Deus, não amam o próprio Deus e cospem a Bíblia da maneira que eles querem. Tem muitos costurando a Bíblia, tem muito interpretando a Bíblia erroneamente, mudando a palavra de Deus. Estamos vivendo, irmãos, a época realmente do arrebatamento da igreja. Qualquer momento o Senhor Jesus pode vir e arrebatar a sua igreja, porque já estamos vivendo pior do que Sodoma e Gomorra. A gente não vê a olho nu, mas tem tantas e tantas, loucuras acontecendo no mundo, perversões, violência, catástrofes, está tudo em voga e tudo acontecendo aceleradamente. Hoje em dia, irmãos, o normal está virando anormal, e se você falar contra, entendeu? Muitas pessoas se levantam, a mídia que manda, realmente, quem manda, você sabe quem manda, o sistema mundano, são uns poucos, um grupo, eles dominam a mídia, porque quem domina a mídia domina tudo. A mídia disse, está dito. E quando um fala, o resto reposta. Você pode ver que todo mundo fala a mesma coisa. Tem uma agência chamada Reuters, que ela é a cabeça de tudo. Ela dá uma notícia e todo mundo copia. Ninguém consegue contestar. Por quê? Porque são pagas. São outras emissoras que são pagas para falar mentira. E as pessoas vão entrando nessa. Assim mesmo, estão tentando deturpar a palavra de Deus, dizendo que o pecado não é mais pecado, que agora tudo pode, você pode ser o que você quiser. E nós sabemos que tudo é uma mentira, para enganar os jovens, porque nós sabemos que o jovem tem ainda a mente fresca, ainda está absorvendo esse mundo. E muitos estão se perdendo. Muitos estão se perdendo, irmãos. Tem um versículo na palavra de Deus, em Provérbios, que muita gente fala esse versículo. Eu até cansei de falar, agora eu já medito 2 vezes, mas é um versículo profundo para nossos dias. Mas eu fiquei analisando algumas coisas em cima desse versículo. Um pastor estudioso, conhecido até, não vou comentar aqui o nome dele, ele é professor, mestre. Ele falou assim, tem muita coisa que é para os judeus no Velho Testamento, não é para nós, mas a gente reposta tudo que é do judeu, a gente pega para nós. sai falando que vai acontecer, e é tudo para o judeu, não tem nada a ver conosco.
Por isso que eu prezo muito o Novo Testamento. Porque tem muita coisa que é para o judeu e a gente às vezes nem sabe. Então tem lá em Provérbios dizendo assim, ó, filho é herança de Deus, né? Ensina o teu filho o caminho que deve andar, que nem na velhice ele se desviará dele. Só que eu fiquei analisando, irmãos, é uma palavra dura que eu vou dar agora, mas para você só refletir sobre isso. Não que Deus não faça acontecer, Deus é Deus, ele faz do jeito dele. Mas tem coisa, por exemplo, você sabia que o judeu, uma vez circuncidado, ele é judeu para sempre. Ele não se desvia. Se ele desviar, ele volta de novo. Porque ele está circuncidado. E essa palavra, entendeu? Ensina o caminho que teu filho deve andar, né? Que nem na velhice se desviará dele. Eu creio que a gente pode ser para nós. Pode ser para nós, mas não é regra. Porque tem muito filho de crente aí morrendo sem salvação. Aí você vê, eu conheço, você deve conhecer alguém também, que o pai criou o filho na igreja, e depois ele foi para a marginalidade, mataram ele e morreu sem salvação, e aí? Ou ele no final lá, ele levou 2 tiros e aceitou Jesus? Ninguém reconcilia com Jesus, o Senhor Jesus, no último momento. Isso aí é mentira, porque existe o plano da purificação. A pessoa do jeito que cheia de pecado vai para o céu, não vai. Então muitos crentes têm morrido, filho de crente morrido sem salvação. Então, peraí, se ensina o teu filho o caminho que deve andar, e nem na velhice se lhe desviará dele, então como é que ele morreu sem salvação? Entende? Então tem muita coisa que não é para nós, tudo bem, muitos teólogos vão contestar, não, mas é porque, eu até entendo, podem dar a explicação que quiser, só que isso fica na minha cabeça, interrogação. Então nós devemos ensinar o filho, mas o filho, depois de 18 anos, né, ou até hoje em dia estão se rebelando cedo, né, querem ir para o mundo cedo, e tem até uns governos como o de Portugal, né, ou aqui da Inglaterra, que se você der uma palminha, eles tomam teu filho, entendeu? E você fica sem saber o que fazer, porque você vai contra o quê? Contra o governo, você vai acabar sendo preso. Então, infelizmente, esses governos, né, essa globalização, eles estão juntos, até os governos, para destruírem as famílias. É só isso. Se você não pode corrigir, né, a Bíblia manda a gente ensinar com vara, né? Ensinar né, o que é certo e o que é errado. O pai e a mãe são autoridade sobre os filhos. O governo tira essa autoridade, o que você vai fazer? Porque a Bíblia também diz o quê? Respeitar a lei dos homens. Então nós temos que respeitar. Agora, nós temos que jogar para quem? Para o Senhor. Ele que age e ele que agora... O filho, coitado, que se rebelar contra os pais, entendeu? Caindo na mão de Deus, coitado do filho. Se os pais forem mesmo pessoa de Deus, compromissado com o Evangelho, ai. Na hora que Deus falar, chega de ver meus servos sofrerem, Deus já age. E ai quando ele age. Porque a gente não sabe como ele vai agir. Esse é o nosso receio. Do nosso filho para o mundo e depois Deus agir de uma forma... Mas é melhor Deus agir, seja lá como for, e for salvo, do que deixar o mundo agir, o governo agir e depois ir para o inferno. Então eu prefiro que Deus haja. Então, irmão, nós estamos vivendo época em que o normal está sendo anormal. Nós estamos perdendo toda a autoridade. Deus está deixando isso porque está vindo mesmo uma avalanche de problemas, porque Jesus está vindo. Ele vai vir e vai arrebatar a igreja, vai criar um caos no mundo. As pessoas que não aceitaram ele vão se arrepender, vão se lamentar. Agora, é claro, isso é quem crê na Bíblia. E a Bíblia é o que? Loucura para os homens. Diz a própria Bíblia, se explica. A Bíblia, a palavra de Deus, é loucura para os homens. Mas para nós não. Para nós é santidade, para nós é santificação, para nós é salvação. Para nós é a nossa carta magna. É a nossa vida que está sendo jogado, entendeu? Nesse mundo, se você realmente sucumbir ao mundo. Então a Bíblia é a nossa esperança de vida eterna com Deus. Então, irmãos, que possamos entender, é perigo. Estamos vivendo hoje a época do anormal ser normal e o normal ser anormal.
Vamos orar, temos que nos unir, todos os irmãos, quem é crente de verdade, estou falando para crente de verdade, estou falando para meio crente, ou gente que não ora, gente que não ama a Deus, não estou falando para essas pessoas, estou falando para gente que ama a Deus, que realmente se preocupa com o Evangelho, se preocupa com a sua família. Ore, começa a orar, começa a buscar Deus, porque está vindo uma avalanche aí, ó, que você talvez fale assim, meu Deus, onde eu estava, que eu não vi isso. Muita gente preocupada com seus umbigos, né? E não se preocupa com o que está acontecendo ao redor. Não deixe o anormal ser normal na sua vida. Não aceite pecado, porque Deus abomina o pecado. Então, creia, busque, santifique, ore, leia a palavra de Deus. E vamos clamar a Deus para que Deus realmente venha mesmo, venha, arrebata a sua igreja, e o resto a gente sabe que vai acontecer. Grande tribulação, dias terríveis na terra, que nós não possamos não estar aqui, irmãos, que nós não estejamos aqui, porque vai ser doloroso para quem ficar, vai ser como ranger de dentes. Então, irmão, vamos pedir a Deus para salvar quem tem que salvar, e Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém? Essa palavra de Deus possa te abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Tchau.